A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos estudando sobre a vida de Jesus na ótica do apóstolo João, ou você pode chamá-lo o apóstolo amado, o apóstolo do amor, né? Encontramos essas referências espalhadas principalmente no livro de João, tratando aí como alguém que foi amado por Jesus. Então, nada mais justo do que ele se considerar o apóstolo amado. E hoje não será diferente, só que agora, João, na lição de número 3, que será aplicada no dia 20 de julho na sua igreja, mas aqui você tem a aula completa, que tem o tema rejeição e oposição. Nada impede a missão do Filho de Deus. Eu quero dividir esse título em duas partes. Não é porque nada impede a missão do Filho de Deus que não vai ter perseguição e oposição. Então aqui já dá uma palavra de ânimo para você, aluno, para você, professor, para você, superintendente e pastor. Não é porque você está dando aula que todo mundo vai gostar de sua aula. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que parar. Você, aluno, que gosta muito de perguntar e as pessoas querem criticar. Mas não quer dizer porque você pergunta, a pessoa, nossa, que pessoa que pergunta, que legal. Vai ter gente que não vai gostar, porque você está perguntando. Serve para pastores, serve para mim. Não é porque estamos, irmãos, fazendo a obra de Deus, fazendo a missão de Deus, que não vai ter rejeição e oposição. Então eu quero começar essa aula te dizendo que se você está passando por rejeição, oposição, seja em que âmbito que for, deixa eu te dizer, você é igual a Jesus. Foi isso que ele disse. Se chamam isso mesmo, o pai de família de Beelzebu, imagina o que vão dizer com vocês. E se nós somos imitadores dele, se nós somos uma cópia dele, se nós temos que imitar ele, fique sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém vai rejeitar você, alguém vai se opor a você. Mas não se preocupa, a missão será cumprida. Sabe aquele ditado que foi um filme, né? Foi até um filme. Missão dada é missão cumprida. E a missão dada é ficar firme. Permaneçam firme. Fiquem firme. E Jesus disse para nos dar um ânimo bem grande. Eu venci o mundo. Foi fácil? Não. Teve muitos problemas? Diversos. Vamos falar sobre eles hoje. Mas eu venci o mundo. Então, se nós queremos seguir os passos de Jesus, temos que pegar essa lição e dizer glória a Deus, porque Jesus, com tanta oposição, rejeição, não parou na sua missão. Seja você muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Podemos até ter oposições e rejeições, mas a missão não vai parar. Vem comigo para a gente aprender sobre como vencer essas rejeições e oposições, como Jesus venceu. Meus amados, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva agora. Se você quer curtir o vídeo, eu quero ver um pouco mais. Curte, comenta, compartilha o máximo que você puder. Para quê? Para que o canal chegue um pouco mais longe. E chegando um pouco mais longe, a gente pode alcançar mais vida. Antes de adentrar na nossa lição, eu quero corrigir um ato falho da minha memória, né? Sobre José e Maria. Então eu quero corrigir porque eu fui
buscar na minha mente, eu sabia, na minha cabeça já estava formado que José era de uma tribo e Maria era de outra. Apesar que existem pessoas que defendem que Maria e José eram da mesma tribo. Então, é uma linha de pensamento, não uma certeza. A mais certeza é que José é da tribo de Judá e Maria, me faltava a tribo, né? Eu fiquei na mente, qual era a tribo? Qual é a tribo? Qual é a tribo que Maria é? Aí eu lembrei, era só ler o texto, na verdade, né? Eu lembrei, mas era só ter lido o texto. Como que eu sei de que tribo Maria era? Maria era da tribo de Levi. Como é que você sabe? Livro de Lucas, capítulo de número 1. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, vamos lá, professor, mas isso aí prova o quê? Falar que Isabel era prima de Maria e que ela estava grávida de João. O que prova? Aí você tem que ir para Levítico. Por isso que você tem que teologar. Por isso que você tem que fazer teologia. Como disse meu amigo e pastor Alex, teologia é quando nós falamos da Bíblia. Então já somos teólogos, já estamos fazendo teologia, falando sobre teologia. A lei dizia que, preste atenção, que é uma aula introdutória para chegar onde a gente vai falar da rejeição, tá bom? É uma introdução, preste atenção. Quando foi criado, definidas as 12 tribos, lembra? As 12 tribos? Pois bem, dessas 12 tribos, quando Moisés dividiu a terra, tinha uma lei, e a lei era que os sacerdotes não poderiam casar-se com alguém que fosse de outra tribo, a não ser dos levitas, para se manter a linhagem sacerdotal. Então, se era ordem e se mantinha isso até em Israel, até o tempo de Jesus, a linha sacerdotal se mantinha, porque tinha sacerdote, tinha sumo sacerdote, então eles mantinham a tradição de os levitas, que era da tribo de Levi, não era cantores, né? Abre um parênteses. Da tribo de Levi tinha que casar com os da tribo de Levi, para que a linhagem sacerdotal prevalecesse, permanecesse, melhor dizendo. Então, logo, quando eu encontro que Isabel é prima de Maria, automaticamente a gente pega Isabel casada com Zacarias. E Zacarias era da tribo de Levi, que só podia casar com uma mulher da tribo de Levi, para a linha sacerdotal perdurar, ok? Então Maria era prima, então logo era da tribo de Levi. Maria era da tribo de Levi. Agora você fala assim, tá, mas por que Maria pôde casar com José? Porque ela, como mulher, ela, de outro homem que seja de Israel, poderia casar com ele, com ela, se ele não fosse galgar ou almejar o sacerdócio. Se ele não fosse almejar o sacerdócio, quem era da tribo, as mulheres da tribo de Levi, poderia casar com as outras tribos, Dan, Naftali, Isacar, Judá e aí por diante. Mas um levita só poderia casar com alguém que era da tribo de Levi. Por isso que Maria era da tribo de Levi, mesmo tendo algumas pessoas querendo dizer que Maria era da tribo de Judá. E não era. Isso você pode ver com qualquer judeu. Qualquer livro decente vai dizer para você que Maria não era da tribo de Judá, e sim da tribo de Levi. E quem prova é Lucas capítulo 1, versículo 36, pelo seu parentesco direto com Isabel, que era da tribo de Levi, por isso que pôde casar com Zacarias, que era
sacerdote. Ok? Isso é só introdução. Professor, você acha que isso é necessário, o que você fez, o que você falou aqui? É necessário para a nossa lição de número 3 a gente explicar isso na nossa aula, nós como professores? É. Por quê? Porque nós estamos falando de rejeição. E para falar de rejeição, você tem que entender o contexto histórico. Por exemplo, quando a gente fala assim que os judeus não se davam com os samaritanos. Outro ponto, ok? Você sabe o porquê? Você como professor tem que saber. Só que você tem que saber a história por causa da rejeição dos judeus para com os samaritanos. Veja, estou falando da lição, rejeição. Então você tem que saber isso. E por que se deu a rejeição? Quando se dividiu o reino de Salomão, que Davi passa para Salomão, e Salomão divide e morre e fica Jeroboão e Roboão, um comandante e o seu filho, e o reino se divide 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. O que aconteceu? De um lado ficava o templo original, o templo de Salomão. Só que do outro lado não tinha templo. E a tática era, se a gente deixar o povo ir lá adorar no templo original, o povo vai e vai ficar. Então vamos criar um templo aqui. Então os judeus, tribo de Judá, com meia tribo de Benjamim, ficaram revoltadíssima com isso, porque deixaram de ter o templo original para adorar um templo, fazer um templo que não era o que Deus pediu. E aonde vem a maior rixa, vamos dizer assim, da tribo de Judá e Benjamim com as suas demais 10 tribos? A mistura. A rejeição parte a partir da mistura. Mas não era a mistura de Naftali com Dan, Dan com Benjamim, Benjamim com... Não foi a mistura das tribos. Foi a mistura dos outros povos. Posso simplificar? Vamos lá. Imagina eu, brasileiro, casada com uma americana. O meu filho ia ser brasileiro ou ia ser americano? Misturou. Aí quer ver o pior? Eu, americano, uma mulher, eu, brasileiro, uma mulher americana, e o meu filho nasce lá em Israel. Ele é o quê? Olha que mistura. Então isso começou a descaracterizar o povo de Israel. Então o povo samaritano, ele era excluído porque era um povo mestiço. Ele se misturou com os povos, seja a Babilônia, seja a Síria, seja os medos, os persas, eles simplesmente se misturaram. Cananeus, os amorreus, enfim, eles se misturaram. Eles tinham o sangue judeus misturado com o sangue de outras nações. Por isso que o Israel, ou os judeus legítimos, preste atenção, abre um parênteses, chamado puro sangue, não queria papo com o samaritano. Primeiro, pelo templo, que não foi Deus que mandou construir, e segundo, pela mistura. Mas eles tinham sangue judeu. Quem diz isso? A mulher na beira do tanque. Quando Jesus confirma para ela que ela era judia. Sim, que ela era... Judia não. Judia tem muito conotação da tribo de Judá. Ela era israelense. Sim, por isso que ela diz assim, nosso pai Jacó bebeu desse poço. Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Olha só, Jesus podia dizer assim, você não. Você não é filha de Jacó, não. Abraão, Isaac, Jacó e a tribo, você não. Jesus poderia ter repreendido ela ou não? Se ela disse que era da tribo de... Se a linhagem dela era de Jacó, ela podia estar mentindo. Jesus podia ter repreendido ela. Mas a repreensão de Jesus não foi de onde ela era. Qual era a sua nacionalidade? Porque ela era israelense, de sangue, porém misturada com outras nações. Aí é que acontece a rejeição dos samaritanos. Você precisa saber disso para dar aula, para poder primeiro falar de rejeição. Não tem como você falar de rejeição dentro de Israel sem entender o contexto histórico. Isso é teologia. Nós, como professores, temos que, de vez em quando, cavar o poço, como dizia meu professor de teologia.
Ok? Você entendeu de onde é que vem Maria? Da tribo de Levi, por causa da sua prima Isabel, casada com um levita, um sacerdote que tinha que ser de Levi, então, direto, mas uma mulher de levita da tribo de Levi podia casar com outra tribo, porque ele não ia ser sacerdote, ok? A rejeição contra o samaritano por dois motivos, o templo e porque se misturou com vários povos, pronto. E agora Jesus, por que Jesus era rejeitado? Por causa das profecias. Porque a profecia esperava um Messias poderoso, pomposo, um alazão, um cavalo, sabe, entrada imponente, exércitos e mais exércitos ao seu comando, poderio. E aí vem Jesus nascendo na manjedoura. Mesmo tendo profecia que assim seria, mas Israel estava tão oprimido por Roma que não queria esse Messias prometido, nascido de uma virgem, nascido numa manjedoura, entrando na entrada triunfal num jumentinho. Ele queria um político general, alguém que sabia de política e alguém que comandava exércitos. Então ele é rejeitado. Então é aí que a gente começa a nossa aula, depois da nossa introdução. Entendeu, irmãos? Então bora lá. Texto de referência de hoje, 1:11 de João. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, aqui tem muita gente falando sem conhecimento. E eu preciso trazer esse conhecimento para você. Os judeus rejeitaram Jesus. O povo judeu não gosta de Jesus. Não, cuidado com essa frase. Essa é uma frase dita de generalização. Está generalizando tudo e não é verdade. Porque o texto diz bem claro que todos que aceitaram Jesus eram judeus. Exceção de uma ou outra pessoa. Uau, a Cirofelícia. Uma outra exceção que aceitaram Jesus, mas 99% das pessoas que aceitaram Jesus era de Israel. Por isso que ele diz, quando a mulher diz bem assim, Senhor, a minha filha, Cirofelícia, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele fala, eu não posso tirar da boca dos filhos para dar para os cães, para os cachorrinhos. Ela diz, mas também come da migalha, lembra lá essa história? Ela não era judia, ela não era israelense. Então Jesus veio primeiro pregar para os israelenses. Quando manda a missão dos 70, os 70 vai pregar para os israelenses. Paulo, quando é chamado para pregar, até que Paulo se revolta e fala, não prego mais para vocês. Vou pregar para o gentio agora. Então a pregação do evangelho foi pregado primeiro para os judeus. Então cuidado, os judeus odeiam Jesus. Pera lá. Pedro odeia Jesus? Marcos odeia Jesus? João odeia Jesus? Não, né? Só falei 3. E os 3 são o quê? Judeu. Entendeu, gente? Então, cuidado. Os judeus odiavam Jesus. Não. Alguns judeus, uma classe de judeu, um grupo de judeu o rejeitou. Por isso que ele diz, veio para o que era seu, o povo. Mas os seus rejeitaram. Todos? Não, é óbvio. Então, cuidado para não generalizar. Tá bom, professor? Tá bom, aluno? Você entendeu? Verdade aplicada. Assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Foi como eu falei, não importa se você está passando por oposições ou rejeições, a missão terá que ser cumprida. Ponto. 3 objetivos de hoje. Saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. Olha aí, não por todos. Entendeu já aí? Rejeitado por muitos, não por todos. É bem claro isso na sua mente. Guarda essa informação.
Segundo, compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. Então, todos aqueles que rejeitam alguém não amam a Deus. É o objetivo. Eu rejeito fulano, falta amor de Deus em você. Terceiro objetivo, ressaltar que o pai não se agrada dos que rejeitam o seu filho. E é pura verdade. Aquele que não tem o filho também não tem o pai. É simples assim. Leitura de hoje, livro de João, uma história linda essa história aqui, né? João capítulo 6, do 60 ao 60... Não, vai estar dividido aqui, gente, só um minuto. Desculpa pelo ato falho. O João é capítulo 6 mesmo, mas a leitura é 60 e 61. Aí depois a gente pula para o 66, aí sim até o 68, tá bom? Leia junto comigo em sua Bíblia e confira o que estou eu ministrando. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Que discurso é esse? Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Duro é discurso. 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto vos escandaliza? É uma pergunta. Aí a gente já pula por 66. Preste atenção, gente. Quem estava rejeitando o discurso não eram os saduceus, não eram os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Não. Quem estava rejeitando eram os seus discípulos. Bem claro, os seus discípulos estavam rejeitando o seu discurso de João capítulo 6. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, olha aí, trazendo para dentro, a gente quer apontar fora, traz para dentro. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Olha aí. Esse aqui é um dos ensinamentos mais impactantes que a gente tem. Que tem muito pregador que ele muda conforme o público. Para não ser cancelado, ele não fala tal coisa. Para não cancelar a agenda, ele não toca em tal assunto. Para não fechar a porta de alguns podcasts, ele evita falar de tal assunto. E Jesus não. Jesus olha para os 12 que estavam calados, com certeza sabia o que eles estavam pensando, vira para os 12 e pergunta: e vocês? Também querem ir embora? O que eu aprendo? Jesus disse: eu fico só, mas eu não mudo aquilo que eu vim fazer. O que eu vim pregar, eu vou pregar. O que eu vim dizer, eu vou dizer. Nem que eu tenha que levantar mais 12 apóstolos, nem que eu tenha que fazer tudo de novo. Pode ir embora, mas a minha missão será cumprida. Com oposição e rejeição, a missão será cumprida. Um alerta, professores, não vou falar isso, senão vou magoar, e vai que ninguém deixou dar aula mais. Você está falando o quê, irmão? Bíblia? Você está ensinando palavra de Deus? Vai ter rejeição, filho. Vai ter oposição, vai. Mas Jesus disse: se vocês querem ir embora, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Aí é aquela frase maravilhosa de Pedro. Linda essa frase de Pedro. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eita glória! É desse jeito, irmão. Tem que ser assim. Essa é a verdade que nós temos que continuar pregando. Se for a verdade, continue pregando, mesmo que tenha oposição. E no sugerido de hoje, 182, 465, 545. O motivo de oração de hoje está sugerido orar nessa temática aqui, ó. Ore para que os cristãos não rejeitem os necessitados de Deus. Amém?
Ora aí, que Deus abençoe a sua vida. Introdução. Agora que chegamos na introdução da lição propriamente dita. Mas eu já te dei quase 25 minutos, 20 e tantos minutos de aula, irmão. É necessário essas coisas, viu? Uma vez, aqui no canal, eu não vou lembrar o nome da irmã. Mas eu tava falando, Alex, se você estiver assistindo, Alex, olha só que absurdo, varão. E tantos outros professores, ela disse que na igreja dela é somente de 35 minutos de aula, no máximo 40. Gente, não pode não. Que é isso aí, professor? Superintendente, faz isso não. Uma aula de escola dominical ela tem que ter no mínimo 1 hora. Sabe no curso que eu coloquei Simplificando a EBD? Eu tenho um curso ensinando sobre isso aí. Tá até aqui no canal. Você procura aí, Simplificando. Tá na página principal do canal. Chama o curso. Eu falo, irmãos, uma aula de escola dominical com 3 tópicos que a gente tem, com 3 subtópicos, a aula tem que ser no mínimo 1 hora. No máximo 1 hora e meia. Ideal, 1 hora e 10, 1 hora e 20. Se você coordenar ali entre 1 hora e 10 e 1 hora e 20 de aula, tá ótimo. Menos de 60 minutos para uma aula não é aula, irmão. É qualquer outra coisa. Aula tem que ter no mínimo 1 hora, no máximo 1 hora e meia, nesse formato de escola bíblica dominical. A nossa, ela tem 1 hora e 20 de aula. Sim, senhor. Então, fiquei, puxa vida, como é que pode, né? Se prepara, estuda, pesquisa para falar e aí você só tem 35 minutos de aula? Ah, você tá de brincadeira, superintendente. Faz isso não, irmão. Faz isso, não dá não. Não dá para fazer isso não. Tá bom? Fica aí um pedido de coração, porque eu não lembro o nome da irmã, mas é triste saber que a igreja não prioriza a palavra de Deus como ela deveria ser. 35 minutos para uma escola dominical não é escola dominical. Introdução. Nesta lição, veremos como Jesus enfrentou a rejeição e isso sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. Ele continuou anunciando o evangelho e operando curas e milagres. Nosso Senhor soube lidar com a rejeição e com as manifestações de exaltação por parte do povo. É verdade. Aqui a gente tem 2 opostos, né? A gente tem um povo que rejeitava e tem um povo que queria fazer Jesus rei. E ele nem se preocupou com quem rejeitou e também não queria ser coroado rei na terra. Por 2 vezes ele teve que fugir, porque o povo queria colocar ele como rei. Então, bem colocado aqui do bispo Abner sobre essas colocações. A rejeição e a exaltação. Jesus não queria nenhuma das duas, queria apenas cumprir a sua missão. Até rimou o negócio aí, né? Ficou até bonito. Vamos lá. Ele também sabia o que estava para acontecer para cumprir o plano da redenção. Então, quando a gente sabe qual é o nosso alvo, a gente não se desvia pelo caminho, porque a gente sabe aonde a gente tem que chegar. Eita! Ponto de número 1. Jesus enfrentou a rejeição. Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu. Pelo contrário, ele continuou focado na missão que tinha a cumprir. Os evangelhos sinóticos, que você sabe quem é, tá? Os 3 sinóticos, vai falar assim, ó. Os evangelhos sinóticos registra que o Filho de Deus foi rejeitado até mesmo pela população da sua cidade, Nazaré. Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelhos faz questão de dizer que Jesus foi rejeitado pela sua cidade. Lembrando, gente, é que a gente às vezes separa tanto que a gente acaba confundindo. Mas guarda essa informação, é importantíssima. Nazaré fazia parte de Israel. Cafarnaum fazia parte de Israel. A terra dos gadarenos, irmãos, fazia parte. Tudo no território de Israel. Você tem lá a região de Sidom, é divisa, sabe? Jesus foi lá para Sidom, para pregar lá em Sidom, foi anunciar Samarias, enfim. Então você vê, tudo aquilo ali faz parte do aglomerado de Israel.
Então Jesus foi lá porque era necessário ir. Então havia essa necessidade de pregar aonde estava precisando. Então eles estão dizendo Jesus foi rejeitado em Nazaré. Nazaré era Israel, gente. Uma cidadezinha pequenininha, tipo Itaquitinga. Já ouviu falar? Pois é a minha cidade, onde o vento faz a curva, né? Itaquitinga, é Brasil. Sabe, a menor cidadezinha aí, cidadela do Brasil, não é porque ela é uma cidadela que ela deixou de ser território brasileiro. É isso que eu quero que você entenda. Então Jesus foi rejeitado dentro de Nazaré, que era dentro de Israel, nação. 1.1. Jesus seguiu em sua missão. Jesus seguiu pregando o reino e o amor de Deus para que quem cresce no Filho tivesse a vida eterna, cumprindo João 3,16. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai. Como já previa as Escrituras, Salmo de número 118, versos 22 e 23, escrito está: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ou seja, Jesus era a pedra angular, a pedra de esquina. O que é isso? A partir dele se constrói, a partir dele se sobe, a partir dele se dá a volta, a partir dele. Ele é a pedra, é ele que coordena. Essa pedra é que define toda a construção. Trazendo para a nossa vida, essa pedra é quem define quem nós somos. Poderíamos ser nada, não éramos nada, mas quando estamos na pedra, na rocha que é Jesus, nos tornamos filhos de Deus amado. E chore Satanás, nós nos tornamos filho dele, porque nós estamos sobre a rocha de esquina, que é a partir dele que nós somos o que somos. Eita, glória! O Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar os perdidos com o Pai e seguir firme nesse propósito até o fim. Aí mesmo, no livro de João, você abre aí João. Gente, aqui. Vamos, livro de João. João. Cadê? Aqui, ó. João 19. Lá no finalzinho. João 19, 30. Bora ver. João 19, verso de número 30. Aqui, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, não se importou com a oposição, não se importou com a rejeição. Ele disse: vou cumprir, está consumado, está pago. Acabou, irmão. Tetelestai, pagou, não tem dívida. Ele diz: cumpri, é a minha missão, foi essa, cheguei, acabou. É isso que a gente tem que entender, que não podemos olhar para as rejeições, para oposições, temos que cumprir a nossa missão. 1.2. Alguns rejeitaram os milagres de Jesus. E veja o que o bispo Abner está sempre colocando aqui. Alguns. O bispo Abner nunca está... Nunca não, né? Ele não está usando aqui a palavra todos rejeitaram. Os judeus não gostavam. Os judeus desprezavam. Não. Alguns. Muitos. É a frase correta que a gente tem que aprender a colocar na nossa boca para quando for falarmos sobre a rejeição dos judeus para com Jesus. Alguns. Muitos. Tá ok? Fica marcado aí. O 1.2. Em seu evangelho, João narra 7 milagres realizados por Jesus. Entre eles, quando Jesus cospe na terra,
faz lama e unta os olhos de um homem cego. Depois manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. O homem obedeceu e voltou a ver. Este milagre evidencia uma vez mais a divindade de Jesus, irritando grandemente os fariseus, já que o milagre foi realizado num dia de sábado. O fato de aquele homem reconhecer que foi curado pelo Filho de Deus deixou os fariseus furiosos, porque eles se consideravam espiritualmente superiores, ou seja, ficaram mais incomodados em Jesus curar no sábado do que se alegrar de alguém voltar a enxergar. Olha só, irmão, como a religiosidade, como se achar superior, pode tirar o foco do que é essencial. Em vez de se alegrarem porque um cego tornou a ter vista, murmuraram, ficaram bravos porque era dia de sábado. Ou seja, estão mais preocupados na tradição do que na salvação, na cura, no milagre. Então, cuidado para nós não nos encaixarmos nesse farisaísmo aí, certo? De dizer, não pode curar dia de hoje, não pode ter salvação no dia de hoje. Eu ouvi um relato, é uma lembrança que não está anotada aqui, que uma pessoa estava pregando, né, no culto fúnebre e uma pessoa foi curada aonde estava o símbolo da morte. Ela me contando isso, gente, que legal. Sim, porque a gente fazendo o culto fúnebre de um velório, lógico, né? Ficou redundante agora, né? A minha fala. Fazendo o culto fúnebre de uma pessoa que perdeu a vida, numa pessoa que foi a óbito. E aí você pregando que está com Cristo, o conforto, a esperança de todos nós nos encontrarmos, mas Deus podia ter curado, mas não quis curar, mas Ele pode curar hoje, e alguém foi curado. Pensa. Aí alguém pode dizer, mas no velório? É dia de curar no velório? Por que será para curar? Por que não curou o morto, não ressuscitou? Sei lá, pergunta para Deus. Se Deus que deixar que o morto ficasse morto e curasse o outro que estava vivo, aí tu vai lá, disca lá no 0800 o saque, né? Fala de reclamações e reclama lá com Deus. Não concordo, Deus. Não concordo. O morto tá ali, nós vai sepultar o morto, tu vai curar o outro ali porque tá cego, tu vai... Reclama com ele, irmão. Mas eu achei lindo, porque Deus não deve nada para ninguém. Ele cura no dia que ele quiser. É ele. Então tá aqui. Os fariseus, bravo porque o homem chegou, em vez de se alegrar. Mas não, é isso que a gente faz. A gente não se alegra com a alegria dos outros. Então, prestemos atenção. Ponto de número 1.3. Lembrando que uma irmã disse para mim, eu confesso que eu não percebi. Ela disse que eu pulei um tópico da aula passada, o 2.3, não, 2.2, eu pulei por 2.3. Me perdoe, não foi minha intenção. Se acontecer, vocês vai me avisando para eu prestar mais atenção, tá bom? 1.3, rejeitado pelos irmãos. Sim, também. Primeiro foi rejeitado. Vamos recapitular. Rejeitado na sua casa, na sua terra, Nazaré. Ô irmão, por que é tão fácil rejeitar alguém nascido na mesma rua que a gente? Porque a gente viu esse menino, dava trabalho, subia no pé de manga, no pé de goiaba, tocava campainha, corria, sabe? Jogava na rua fazendo barulho na nossa porta. Aí esse menino se torna um youtuber, aí esse menino se torna um pregador, aí esse menino se torna um professor. A gente fala, não pode, não aceito. Não, esse menino jogava bola aqui, me perturbava. Isso, vim aqui pegar manga, pegar goiaba. E agora esse menino é youtuber? Não pode. Professor ainda? Fugiu da escola, terminou o colegial dele pelo Enseja?
Era o pior aluno que tinha aqui na escola e agora ele dá aula no YouTube para centenas de milhões de pessoas. Não, não acredito nisso não. Pois é, eis que vos fala. Você tá entendendo? Os da minha casa, os da minha cidade me rejeita. Por quê? Porque me viram. Aí não quer se alegrar com a minha alegria. Por isso que tem tanta gente de fora, irmão, que fica deslumbrada comigo. E eu sei até onde eu posso ir, até onde não posso ir. Porque tem gente que nem para agradecer, porque alguém falando, ô professor, sua aula é top, a aula é muito boa, tô crescendo, nem para dizer assim, é pela misericórdia de Deus, se não fosse ele, eu não respirava. Lógico, infeliz, aprende a ser grato pelo que Deus te deu. Ô meu irmão, muito obrigado, meu desejo é melhorar, Deus me deu um dom do ensino, mas eu vou estudar mais para poder oferecer mais ainda, viu? Muito obrigado pelo elogio. Nem agradecer o infeliz, sabe? Não, gente, a gente tem que saber agradecer. Como eu já falei, Alex prega demais. E dizer, Alex, cara, tu prega muito. Que palavra. Dizer o quê? Obrigado, meu irmão. Tô me esforçando para pregar cada vez melhor. Então, professores, se alguém está um elogio para você da sua aula, agradeça. Não fale pela misericórdia, graça infinita do soberano. Não, obrigado, irmão. Estou me dedicando, como disse Paulo, né? Se é ensino, que haja dedicação, para que eu possa oferecer cada vez o melhor, viu? Muito obrigado pelo elogio. Ué, porque quando a crítica não fica com raiva, e quando é elogio a gente fica sem graça. Não, aprenda, tá aqui, ó. Jesus primeiro foi rejeitado na sua cidade, rejeitado porque fez milagre, viu? Não foi conto da carochinha, não. Foi milagre que ele fez. Foi rejeitado. E também rejeitado pelos da sua família. A sua família. Irmãos, os irmãos de Jesus também não acreditavam muito em Jesus, não. Nesse ponto, não. Foi acreditar só quando ele ressuscitou. A gente vai ler? Aqui também. Então, meu irmão, fica triste, não. Se dentro da tua cidade ninguém acredita em ti. Se as pessoas não acreditam porque tu está pregando fora. E dentro da tua casa estão te rejeitando, fica tranquilo. Foi do mesmo jeito com Jesus. Veja só. Jesus teve irmãos biológicos, também filho de Maria, entre eles Tiago, José, Judas e Simão Marcos. Eu falei isso aqui, eu lembro de um devocional que o pastor Júnior colocou o meio-irmão de Jesus. Para com isso. É irmão de Jesus. História de meio-irmão não. Tá aqui, ó. Jesus teve irmãos biológicos. Também, tá aqui, ó. Certo? Jesus teve irmãos biológicos. Também, filho de Maria, entre eles Tiago, José, Judas e Simão. Está registrado aonde? Livro de Marcos, capítulo 6, verso de número 3. Porém, houve um tempo que eles também o rejeitaram. Capítulo 7 de João, versículo 3. Escute só. Diz assim, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Parece, se você não lê o texto, o contexto, parece que eles estão fazendo um pedido bom. Jesus, você tem que se mostrar ao mundo. Tu tem que mostrar o que tu faz, se tu é filho de Deus. Vai lá. Não fica parado aqui em Taquitinga, não. Vai para São Paulo, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para a Europa, vai lá. Parece uma coisa boa, mas não era. Aqui era a rejeição, dizendo, a gente não acredita em tu. Então vai pregar para os teus discípulos, porque para nós não serve. O tom muda. Bora ver o texto? João capítulo 7. João capítulo 7. O tom muda, gente. Se você lê despercebidamente, você vai achar que os irmãos de Jesus fez bem. Vai lá, prega para os seus discípulos. Para mais pessoas acreditar. Mas não foi isso não. Foi rejeição. Vamos começar a partir do versículo 3 aqui, ó. João, capítulo número 7. Veja só o contexto. Diz assim, ó. Até o verso, talvez o verso número 9 ou não. Vamos ver aqui, ó. Vamos partir do versículo 1, João capítulo 7. Bora, a gente ganha contexto.
E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque aqui começa a rejeição, onde você entende que não é um convite para dizer assim, vai pregar em outro lugar, vai para o podcast tal, aparece lá no canal fulano de tal. Não era coisa boa. A gente encontra num contexto. Por isso que tem que ter o texto e o contexto, professores. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fizer essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só, parece bom, né? Continuando. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Tá aí. A prova que os irmãos de Jesus não criam nele. Aí você fica triste porque alguém da tua casa não acredita em você. E daí? Quem te chamou para a missão foi os teus irmãos ou foi Deus? Quem te chamou para a tua missão foi os teus pais ou foi Deus? Quem te chamou para a missão foi os teus parentes ou foi Jesus? Ponto, meu irmão. Está aqui. Porque nem mesmo os seus irmãos cria nele. Continuando, para a gente terminar, até chegar na próxima epígrafe. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico as suas obras, mas... Aí Jesus aqui dá uma pancada com força. Percebeu, não? Jesus falou assim, o tempo de vocês é qualquer um, o meu não. O mundo me rejeita porque eu não sou do mundo, agora o mundo aceita vocês porque vocês são do mundo. Eita, dá para dar um glória misturado com aleluia, hein? Mas não é pregação, é estudo. Volta. Volta. 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Acaso algum homem vai mandar em Jesus, rapaz? Mandar Jesus para Galiléia, para Judéia, para Cafarnaum, para Samaria, ele vai para onde ele quiser. Que eu estou gritando, né, irmão? É desse jeito. Certo? Então nem os irmãos de Jesus acreditaram nele. Aproveitando que nós vamos para o ponto de número 2, inscreva-se agora, senão tu vai esquecer, varão. Ô, varoa, tu vai esquecer, então se inscreve agora. Escreve aí. Escreveu? Pronto. Curte, compartilha com outros professores, tá bom? Antes de entrar no ponto 2, deixa eu falar para você, quase dobrava a língua, né? De um projeto novo que a gente está fazendo aqui no canal. A gente está terminando de ler a Bíblia. A gente vai terminar no próximo final de semana. Provavelmente dia 20. 19 e 20 desse mês. A gente vai terminar de ler a Bíblia toda. E terminando essa Bíblia, de ler a leitura, eu preparei um estudo sobre as cartas de Paulo. Começando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Só a carta de Paulo aos Romanos, irmão, deu 58 páginas. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, tópicos principais e tudo. Introdução, exegese do texto, hermenêutica, a prática, as perguntas. Está muito bem elaborado. E eu preparei um PDF. Como funciona? Você deixa aqui um comentário dizendo assim, eu quero o PDF. Aí como é que faz? Eu mando para você o meu WhatsApp. Vou deixar aqui na tela para você aqui, ó. O meu WhatsApp é 11 9 9390 1678. Aí lá você manda, diz assim, eu quero entrar nesse grupo. E aí, como que funciona? O PDF, ele é pago. O estudo ficará aqui no canal. Por exemplo, nós não estamos falando aqui, eu vou imprimir o material, vou estar com ele na mão e vou estar fazendo vídeo aulas aqui com você, capítulo por capítulo, um capítulo por vídeo,
Sim, um capítulo por vídeo. Pode demorar 5 minutos, como pode demorar 30. Vai depender do tamanho do capítulo e do assunto que iremos tratar. E aí você fala assim, eu estou só ouvindo, mas eu queria o material. Aí o material é pago. Aí você paga por esse material, eu te envio via PDF, você imprime ou você acompanha pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Tá bom? Então todos que quiserem, o PDF será cobrado uma pequena taxa, o valor mínimo de R$ 30, porque são todas as 13 cartas de Paulo, todas as 13, começando pelo livro de Romanos. Como eu já falei para você, só o livro de Romanos, 53 páginas. Tá? Quem está no grupo já recebeu a carta aos Romanos, será por parte. Então, um capítulo por vídeo. Aí você vai só ouvir se você não tiver o material. E para ver o vídeo, paga? Não. 100% grátis. Aqui no YouTube, do jeito que você está vendo. Tá? Do jeito que você está vendo, um capítulozinho por dia. Na verdade, a gente vai fazer live. Vai ser na hora do meu almoço. Eu vou parar o meu almoço. Aliás, vou almoçar. Aí eu venho 12h10, 12h20. A gente faz uma live aí de 10, 15, 20, 30 minutos. Vai depender do tamanho do capítulo. Quer se aprofundar nas cartas de Paulo? Entra nesse WhatsApp aí, paga R$ 30, você terá o material em PDF e a aula de graça aqui no YouTube, com um adendo, um bônus. Qual é o bônus? Se você tiver dúvida, você lá no grupo, você pergunta sobre o capítulo. Eu vou estar bem claro lá, quem está lá. Capítulo 1 de Romanos, a gente leu. Tá com dúvida? Pergunta lá sobre o capítulo 1 que eu te explico. A gente leu o capítulo de número 2, estudou sobre o capítulo 2. Tá com dúvida do capítulo 2? Eu te respondo lá no grupo, tiro a tua dúvida lá. Ou seja, uma mentoria pessoal aí. Para quem quer, tá bom? Ninguém é obrigado, as aulas ficarão no YouTube, mas o material terei que pagar R$ 30. É só entrar aqui no WhatsApp e me mandar que eu quero, eu te mando o Pix do canal, que é B para o cotidiano, também está aqui em algum lugar, vai ficar aqui, né? B para o cotidiano, @gmail.com, tá bom? É para quem quer, ninguém é obrigado, mas está aí os que querem estudar um pouco mais. Ponto de número 2. Jesus não parou diante da rejeição. O Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas, pelo seu próprio povo e por alguns dos seus seguidores. Porém, nada disso fez com que ele deixasse de cumprir a sua missão. Então a gente tem ele rejeitado por alguns religiosos. Onde é que a gente encontra? João 11, 57. Rejeitado pelo povo. Alguns do povo dele rejeitou ele. Mateus 23, 37. Rejeitado pelos alguns dos seus discípulos. João 6, 66. É fato. 2.1. A rejeição pelas autoridades religiosas. Vamos ver as autoridades religiosas rejeitando Jesus. Diz assim, a presença de Jesus revela como os líderes religiosos de seus dias estavam vazios e longe de Deus. No entanto, Jesus sabia que seria rejeitado por eles. Como é que Jesus sabia? Escute só. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele falando de si mesmo no livro de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 22. Ele mesmo disse que seria assim, e foi assim. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías escreveu que ele seria o mais desprezível e o mais rejeitado entre os homens. Lembra lá de Isaías 53? Isaías 53,
o verso de número 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E essa frase aqui, uma frase profética de um israelita dizendo: não fizemos caso dele nenhum. Jesus era uma pessoa comum. Olha aí, comum era Jesus. 2.2. Rejeitado pelo povo escolhido. Sim, o povo de Israel. Aí tem gente que pergunta assim, gente, outra coisa que precisa tomar cuidado. O povo de Israel deixou de ser o povo de Deus. Que é isso, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Como é que pode? Faz isso não, gente. Vocês são alunos da escola dominical. Vocês são professores, superintendentes, pastor. Irmã. Tu é professora das irmãs do Coque, irmã. Faz isso não. Israel nunca vai deixar de ser o povo de Deus. Nunca. Israel nunca vai deixar de ser o povo de Deus. Senão ele vai estar mentindo para ele mesmo. Ele castiga o povo dele, ele bota o povo dele no cativeiro, mas ele diz, é o meu povo. Ele nunca deixará de ser o Deus de Israel. A condição é que, agora, além do povo favorito dele, que é Israel, tem todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, que somos nós, os gentios. Somos agora povo, porque ele quis, através de quem? De Jesus. E nós só somos povo se for por Jesus. Tá? Então não comete esse erro, não. O povo de Israel continua sendo o povo de Deus. Nunca vai deixar de ser. Bora lá. Aqui, ó. A rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelitas também a rejeitar o Senhor. Mas por quê que o povo passou a rejeitar Jesus através dos líderes? Se vocês já for seguir esse Jesus, vocês não entram aqui mais na sinagoga. Vocês não vai mais adorar a Deus aqui no templo, se você for atrás de Jesus. Mas foi, menino. Veja só. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ordem. Diga que Jesus é o Cristo, que é o ungido, que é o enviado, você vai ser expulso da sinagoga. Pois é, e a sinagoga era o lugar de culto. Não dava para abrir um puxadinho na garagem, irmão. Não dava, não. Tem que ter o lugar certo lá para adorar. Então ele fala, a gente não pode ficar sem adorar. Então nós não podemos dizer que esse Jesus aí é o Cristo. Certo? Foram pressionados. O evangelista Mateus relata o alerta de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes, né? Foi uma das horas que Jesus está entrando em Jerusalém, e ele olha e lamenta sobre Jerusalém, porque estava simplesmente rejeitando ele, como rejeitaram os profetas, como rejeitaram os que foram enviados, e assim eles fizeram. Mas Jerusalém, irmão, nunca vai deixar, ou melhor, os israelitas nunca vai deixar de ser o povo de Deus. E a maior prova é o livro de Apocalipse. Que passagem? 144 mil. Não é os TJs pregando. Está falando de judeus, que Deus diz, é meu. É meu. Eu quero 144 mil, 12 mil de cada tribo. É meu. E como que Israel deixou de ser o povo de Deus, gente?
Cai nessa não. Isso é conversa de quem, no mínimo, nunca leu a Bíblia. Certo? Vamos para o 2.3. Espero não ter pulado ponto nenhum. Misericórdia, Jesus. Rejeitado por alguns de seus seguidores. É somente para fechar sobre alguns seguidores rejeitar Jesus, tá bom? Por exemplo, eu como professor, vou falar de mim. Jamais me comparar com Jesus. Eu só estou falando que o que Jesus sofreu, nós podemos sofrer também. Foi ele que disse. Se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês, tá? Então, mas eu não tenho síndrome de perseguição não, tá, gente? Longe de mim. Eu não tenho esse problema de síndrome de perseguição. Tá me perseguindo, tá me perseguindo. Para. Perseguição para mim é a pessoa querendo me matar porque eu disse que eu sou filho de Deus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Emmanuel. Aí eu vou te matar por causa disso. Aí para mim é perseguição. Isso aí é. Mas, outro assunto. Então aqui é somente para fechar esse assunto sobre os discípulos rejeitar. Porque eu falo de mim. O que é que eu quero dizer? Tem pessoas que não aceitam o meu ensino. Me rejeita. Eu estou ensinando. Não gosto do jeito que eu ensino. Não gosto do jeito porque eu leio a revista toda. Não gosto porque eu conto o caos do dia a dia. Só que eu não entendo a cabeça desse povo que não gosta disso. Beleza, você não gostar de mim. Eu sei que eu não tenho aparência nem formosura. Beleza, eu entendo isso. Eu dei sorte que casei. Se eu não tivesse casado com a Rose, ai de mim, né? Então, glória a Deus, porque botou a Rose na minha vida. Porque eu não sei quem orou menos, se foi eu, se foi ela, né? Acho que ela orou pouco. Para casar comigo, foi ela que orou pouco. Tem gente que não gosta, irmão. Começou aqui, aí eu comecei a falar umas coisas, foram embora. Eu conheço pessoas e mais pessoas que conversavam comigo, mas eles querem que eu diga o que eles querem ouvir. Meu querido, nós como professores, nós como homens e mulheres de Deus que ensinamos a palavra, nós não podemos dizer o que o povo quer. Nós temos que dizer o que a Bíblia manda. Está escrito, está na Bíblia. Tem fundamento bíblico? Tem. Há divergência de pensamento? É óbvio que vai ver. Vai ter divergência de pensamentos. Normal. Agora, você não pode ofender o outro, desprezar o outro. A gente fica, às vezes, sabendo de algumas coisas que, como ser humano, nos entristece. Mas a gente continua indo em frente, né? Eu não vou para a escola dominical hoje porque quem vai dar aula é o professor Tony. Eu não vou para a escola dominical hoje porque eu vi a escala. Quem vai dar aula é a irmã fulana de tal. Eu não vou para a escola dominical hoje porque quem vai dar aula é o Joãozinho. Para, irmão. O que é isso? Acontece isso, viu, nas igrejas. Tô ouvindo tem uns relatos aí, e aí eu fui procurar saber se isso acontecia na nossa igreja também. Foi, porque eu estou escutando de outras igrejas. Aí eu fui pesquisar se na minha igreja tem isso também. E pasme vocês. Tem aluno que escolhe a aula que vai na escola dominical. Se for o professor A, ele não vai. Se for o professor B, aí ele vai. Eu te pergunto, ele está indo para aprender a palavra de Deus ou está indo para escutar o irmão? Ele é crente no que o Tony está ensinando ou ele é crente porque é o Tony? Eita, caiu os cabelos agora, hein? Então cuidado, irmão. Porque esse pode ser você. Escolhendo que aula que você vai porque você não gosta do professor. Mas o professor não está falando dele, está falando da Bíblia. Então, se você não gosta daquele professor falando da Bíblia, você está rejeitando a Bíblia que Deus estava colocando na vida dele. Recebe aí que foi de graça, hein? Pesquisei, está acontecendo isso sério. Está acontecendo. Veja você. Jesus não atentou às perspectivas materialistas de alguns de seus seguidores, pregando uma mensagem dura, a qual eles não suportaram. Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouvia suas pregações e presenciou seus milagres. Foi edificado, aprendeu o que não sabia, mas agora está sendo rejeitado alguns professores.
Por quê? Está falando que eles não querem ouvir. Incomoda não, professor. Continua pregando, ensinando, dando aula, porque Jesus também foi. Chegamos no ponto de número 3. Já se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou? Deixa Deus te usar. Rejeitado por muitos. Pastor Bispo Abner está de parabéns. Não é todos, sempre essa palavra, rejeitado por muitos, exaltado pelo Pai. Eita glória! Mesmo o Filho sendo rejeitado por muitos, o Senhor perseverou no cumprimento da missão. Assim, muitos não se deixaram ser levados pelo que o rejeitavam, mas creram em Jesus, receberam sua palavra e o exaltaram. Vemos isso no Evangelho de João, primeiramente no testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, do 29 ao 34. Depois, na cura do cego de nascimento. Que homem pode fazer isso se não vir de Deus? Olha só. Por fim, diante de uma grande multidão em sua entrada triunfal em Jerusalém, aonde se jogavam as roupas, as capas, aonde se jogavam os ramos, e Jesus ia entrando e o grito era Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Era isso. Então Jesus teve os seus momentos das pessoas enaltecerem a ele, mas ele não mudou em nada. 3.1 João Batista, testemunha, filho de Deus, que eu já falei lá em João capítulo 1, do 29 ao 34. Vamos reforçar essa ideia? Diz assim: João Batista testificou do Filho de Deus ao dizer que o Cordeiro viria após ele. Essa certeza de João Batista faz com que, ao ver Jesus caminhar em sua direção, ele reconheça dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o versículo 29 do capítulo 1. Aqui João Batista cumpre com firmeza a missão de testemunhar e exaltar Jesus Cristo ao relatar que viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aí é o verso 32. Bora para a Bíblia? Bora para a Bíblia. João, capítulo 1. João, capítulo 1, 29 a 32. Desse lado aqui. Escrito está: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ponto. É até aqui. Você ganha contexto quando você lê todo a narrativa. Então você ganha esse contexto que João testificou que Jesus era o Filho de Deus, lá para quem quisesse ouvir. E ainda tem mais. Quando João batiza, que Jesus sai das águas, ouve-se a voz: Este é o meu Filho amado. Pois é, aí diz que todos, ou que estavam ali ao redor, ouviu essa declaração. Tá bom? 3.2 A luz que ilumina os rejeitados. Isso mesmo. Veja só.
O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego de nascença que experimentou tanto a rejeição quanto a exaltação divina. É o João 9, né? O cego de nascença. Jesus, ao encontrá-lo, fez lama com suas próprias saliva e aplicou sobre os seus olhos. Ordenou-lhe que se lavasse no tanque de Siloé, obedecendo à palavra do mestre, ele se lavou e passou a enxergar, surpreendendo a todos os ao redor, que já falamos. Se alegraram, questionaram mais porque era sábado do que se alegrar porque um cego estava enxergando. Olha o que o bispo Abner coloca aqui, que interessante. Achei muito da hora. Este milagre não apenas restaurou sua visão física, mas revelou uma verdade espiritual ainda mais profunda. Enquanto ele foi curado e teve os seus olhos abertos, os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar a obra de Deus. Gente, eu achei isso aqui mais muito da hora. Eu achei sensacional. Eu vou até marcar com a caneta aqui, porque Jesus abre os olhos de um cego e deixa quem tem vista ficar cego. Como é que pode? Quem enxergava não viu, e quem não enxergava passou a ver, pois ele não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, mesmo fazendo um milagre tão grande como esse, registrado aí. Continuando, o próprio João descreve que, após o milagre, aquele homem creu em Jesus e o adorou. Em contraste com os que, apesar de sua visão perfeita, estavam presos à escuridão da incredulidade. Eita, para fechar aqui o 3.2, é verdade, irmãos, é isso. Tem gente que vai questionar, tem gente que tá cego e acha, olha, me lembra do livro de Apocalipse, quando diz, tu pensa que estás viva, mas tu estás morta. Eita, é forte. Então, cuidado. E eu gosto sempre de dizer isso. Cuidado, porque ou você é o cego que voltou a enxergar, ou você é o que tem vista e não está enxergando o que Jesus pode fazer. Quem determina é você. Quem decide é você. Que lado você está? Quer ser um cego que está enxergando que Jesus é o Filho de Deus? Ou prefere ter vista e não perceber que ele é o Filho de Deus? Isso que temos que ensinar e continuar ensinando. 3.3. A entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. Aí não dá para se esconder mais, né? Chega uma hora que a hora dele chegou. Como ele disse para os seus irmãos, a minha hora não é chegada, mas vai chegar. E chegou. É a entrada triunfal. Recebe aí. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João relataram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostrando que ele é o Messias, o filho de Davi, cumprindo as profecias. Este que está sendo recepcionado em Jerusalém está prestes a ser levantado na cruz, ressuscitado e retornar à glória que tinha como o Pai antes da fundação do mundo. Eu acho maravilhoso. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não tem outro plano, irmão. Eu já falei isso para vocês já ouviram da minha boca. O plano B de Jesus, de Deus, o plano B de Deus é cumprir o plano A. Porque é sempre o plano A. É sempre ele. Então o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E essa entrada triunfal é tão importante. E você tem que dar ênfase, professor, e você, aluno, marcar aí.
É tão importante que os 4 evangelhos, os 4 faz menção. Eu vou repetir para vocês. Mateus, capítulo 21, do 1 ao 11. Marcos 11, do 1 ao 11. Lucas 19, do 28 ao 44. E João 12, do 12 ao 19. Os 4 faz questão de mencionar essa entrada triunfal de Jesus. Ok? Continuando, os discípulos testemunharam o que Jesus já lhe tinha revelado. O Filho de Deus não veio como um líder para libertar Israel do jugo romano, mas como um redentor da humanidade. Era pouquíssimo. Se Jesus tivesse vindo para libertar Israel, se Jesus tivesse vindo para destruir a tirania de Roma, era pouco, era insignificante. Por quê? O trabalho dele era muito maior. O trabalho dele era me salvar, era salvar você, era salvar a humanidade que nele cresce. Israel queria para eles, Deus disse é para todos. Israel queria ser egocêntrico, Deus disse é para todos. Então, ele vindo para libertar Israel era pouco, mas ele veio para trazer a redenção para a humanidade inteira. E você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Nós, porque Jesus não veio apenas para os seus, veio para todos aqueles que nele crê. Amém? Bora para a nossa conclusão? Já agradeço a sua participação de mais de 1 hora de aula. Conclusão. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeições e oposições ao longo da caminhada cristã. Está registrado em Lucas 15, do 18 ao 20. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria e capacitá-los para perseverar na missão. Dessa forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo. A pergunta é: nós estamos caminhando sobre o poder do Espírito Santo? Então a igreja não vai parar. Estamos nós dando aula com a autoridade do Espírito Santo? Então essas aulas não vai parar. Estamos nós ministrando com a autoridade do Espírito Santo? Essas ministrações não irão parar. Não pare por causa de rejeição e oposição, porque Jesus também não parou. Que Deus abençoe. Espero vocês semana que vem, querendo Deus. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão do Espírito Santo, comigo e com você, hoje e sempre.